uma suposta série longa no formato clássico de 5 ou 6 temporadas. 2 anos e 4 episódios foram lançados. E agora já fazem 5 anos desses 4 episódios. O que era uma adaptação direta virou uma continuação, ou melhor, uma continuação paralela. E o conteúdo? Um pendrive baixando um arquivo cada vez maior. Um jogo bobo de realidade aumentada e uma organização muito, muito poderosa. Bom, gente, estamos aqui para falar das teleplays de House of Leaves. Resumindo, para não ficar gigantesco o vídeo, porque a gente ainda tem bastante coisa interessante para falar sobre, Casa de Folhas, que chegou em 2024 no Brasil, é um livro lançado no ano 2000 por Marcus e Danilewski. Desde então, o escritor fez alguns outros trabalhos. Se você tiver curiosidade, eu tenho um vídeo analisando a obra completa dele no geral, mas a obra mais famosa, discutida e estudada, sempre foi e ainda é House of Leaves. Por isso, assim como em todo livro minimamente famoso, eventualmente conversas sobre algum tipo de adaptação, filme, série ou enfim apareceram. O que é um pouquinho complicado, tratando de um livro que é tão livro como esse aqui, né, que usa do texto, do formato das páginas, do ato de virar as páginas, como parte da experiência de leitura. O livro também apresenta, né, diversas camadas narrativas, com Jones, Ampanos, Nathans, conversas meta, apêndices adicionais, fotos, rabiscos e, pois é, né? Como que isso seria adaptado? Essa pergunta, que sempre é difícil e interessante de se pensar sobre, na verdade tem uma resposta. Que em 2018, o Danilewski escreveu um episódio piloto de uma série de House of Leaves para o seu Patreon. Só que a história é um pouquinho mais interessante que isso, porque aparentemente não deu muito certo as conversas ali na época, e daí em 2019 ele abandonou esse episódio piloto e escreveu mais 3 completamente diferentes. A partir daí, tudo que a gente sabe é que os contratos não foram fechados, né? E daí o MCD mudou de foco. Foi trabalhar no novo livro dele, e como a série acabou não acontecendo, ele disponibilizou isso no site dele para todo mundo que estivesse curioso ali conhecer qual que seria o take dele numa adaptação para a série de House of Leaves que ainda não existe. Começando do começo, o piloto de 2018. Ele começa com um teaser, uma mulher de unhas laranjas assistindo TV. Ela vai passando por alguns canais, né, cena clássica assim, a pessoa na TV mudando o canal e fica aparecendo várias coisas, e uma das coisas que aparecem é uma reportagem sobre House of Leaves, estilo aquelas reportagens especiais Breaking News da CNN. O autor, Marcus Danilewski, está sendo perseguido e é considerado uma fraude. Milhões de cópias de House of Leaves em traduções diferentes são mostradas nas mãos de várias pessoas, e todos os livros estão estampados com bullshit, na respectiva língua da tradução. A reportagem comenta que esse autor tinha muitas pessoas devotas ao seu famoso livro, né, que buscavam significados e códigos escondidos naquele labirinto, mas que o livro de Danilewski são uma fraude. Professores comentam que por anos ensinaram esse livro, algo que acontece na vida real. E é chocante para eles, né, a sociedade como um todo, descobrir que todo esse tempo MCD mentiu pra gente. A reportagem traz como fonte uma organização, a Vaticinal et Mission. Sigla bem, algo que a gente vai falar nessa série em algum momento, porque isso é algo bem importante. Essa organização achou um grande baú preto com a cena corta. Enfim, resumindo, foram encontradas provas de que as coisas ditas como falsas no livro, como o registro Nathan, ou mesmo Johnny, que é tido por parte das pessoas tanto na vida real como no universo do livro, como alguém falso. Sim, existem. O MZD mentiu pra gente, aquilo tudo não era ficção, mas sim uma terrível verdade. O teaser termina numa das cenas mais hell yeah e assustadoras de todas. Esse grupo de leitores e professores percebendo que, se agora é sabido e provado que os Nathan e Johnny sim são reais, a casa também é. E esse é o ponto de partida para esse piloto escrito em 2018, antes dos 3 episódios de 2019. Eu não quero me prolongar muito nesse episódio, o foco vai ser nos de 2019 mesmo, que são os episódios de verdade, mas antes disso tem algumas coisas que eu quero destacar aqui porque eu acho elas bem interessantes. Esse episódio é o mais perto que a gente tem de uma adaptação direta do livro. A parte principal do texto vai acompanhar toda a desastrosa noite que o Johnny narra na sua introdução, e o episódio termina com o Johnny segurando 5 grandes rolos de filme, com nomes de O Registro Navidson 1 até 5. O episódio contém vários, né, nodes, acenos, referências a muitas coisas do livro e teorias de fãs. Por exemplo, uma teoria mais ou menos comum lá nos fóruns sempre foi que os editores, né, no livro, o personagem dos editores, que aparece algumas vezes em algumas notas de rodapé na introdução, eram na verdade só uma pessoa. E no teaser temos um momento que aparece o suposto editor. E é uma pessoa só mesmo. O teaser também termina em uma cena que eu não mencionei, mas com todos esses estudantes e professores, né, que agora descobriram que as coisas do livro são reais, queimando o livro num grande latão incendiado. E se você já leu House of Leaves, sabe que tem algumas referências aí, né? Com o fogo e tal. Outro exemplo bem claro é quando Johnny e Lou, de uma terceira pessoa, a gente já vai falar disso, sim, de uma terceira pessoa, abrem o grande baú na casa do Zampano e Lud fala pro Johnny: isso não é pra você. Uma clara referência à icônica dedicatória de House of Leaves: This is not for you. Não é para você. O episódio, como eu falei, ele vai ser uma adaptação praticamente um para um da introdução do Johnny, com umas leves mudanças.
tem duas principais. A primeira, quando eles acham o baldo Zampano, ele não tá cheio de notas, papéis e um montão de páginas que o Johnny acha em House of Leaves, mas sim de rolos de filme. Ou seja, no livro o Zampano escreveu um livro e na série o Zampano estava fazendo um filme. Uma adaptação direta do meio pro meio que a narrativa está sendo exibida. Fazendo aqui uma melhor com uma transição suave, quando o Lud diz que esses rolos de filme não são pro Johnny, ele diz que são para ela. Ela, que vai ser chamada nesse episódio aqui de WSC, Whoever She Is, ou traduzido, né, quem quer que ela seja, mas que na série Play 2009 vai ganhar o nome, é uma pessoa que entende bastante de cinema e filmagens, e é quem opera a câmera que filma os eventos da série, pelo menos nesse primeiro episódio que é o que a gente tem acesso. 99% das coisas que vão acontecer são do POV dela, né, filmando. Tem esse aspecto, então, diegético, estilo found footage mesmo, que é essa mulher que acompanhava o Lud e o Johnny nas suas aventuras. Ela tem alguns diálogos aqui, não muitos, mas dá pra ver pequenas evidências de que eles se conhecem há pelo menos algum tempo e construíram ali uma leve relação amigável. A gente tem a narrativa central, que se passa nesse passado, da desastrosa noite que eles foram na casa do Zampano e pegaram os filmes, e vai ter alguns flashes do Johnny mais velho, o Johnny dentro de House of Leaves, do Halloween de 98. Contando sobre como foi a noite. O Johnny Velho fala, tanto no episódio como no livro, se alguém tivesse dito pare naquele momento, isso corta para quem quer que ela seja, dizendo pare, no passado, quando eles estavam prestes a começar a investigação. Vai ter cena deles assistindo os filmes no projetor também, a thumbnail do vídeo, tipo o filme da Half Minute Hallway e Exploration Number 4, bem como o Navy tomando limonada. Coisas que servem como introdução para quem tá vendo a série aos Navy são a casa, e assim, é bem um para um do livro mesmo, aquela parte do primeiro capítulo especialmente. Assim, opinião, eu achei pessoalmente bem adaptado, eu reli ele 2 vezes pro vídeo e assim, realmente é bem bom, faria uma série bem sólida e ok. Vários momentos são levemente transformados, né, pra adaptação, tipo, por exemplo, então num suspense pra eles conseguirem os rolos de filme por causa do Blaze e o pessoal que ia realmente buscar as coisas do Zampano, né, após ele ter morrido. E, né, daí o Johnny, o Lud e quem quer que ela seja estariam ali meio que roubando, né? Então tem essa mini cena de suspense e tal. O Johnny em frente à porta do Zampano, ele também tem toda uma cena que ele hesita antes de entrar, tudo fica bem sombrio, assim, todas as descrições daquele quarto fétido do Zampano ficou muito, muito legal. E outra coisa é o Lud, ele rouba completamente a cena muitas vezes, porque ele é todo bonitão, né, tem algumas descrições físicas, e a personalidade dele, assim como a do Johnny e da quem quer que ela seja, fica muito aparente e bem construída. A dinâmica dos personagens interagindo é muito interessante. E assim, como eu falei, isso daria uma série ok, especialmente para quem conhece o material original e tal, mas aparentemente não é isso que a MZD queria. E é por isso que ele criou as teleplays, os 3 episódios que você provavelmente clicou nesse vídeo para ver e que o MZD escreveu em 2019, abandonando essa versão de 2018 e vindo com algo completamente inovador e assustador. E muito diferente e original. Eu sofri um pouquinho para escrever essa parte do vídeo, eu não sabia bem o que falar ou como falar, se eu só contava a história mesmo, se eu colocava as coisas que estão em volta dela. O que eu vou tratar aqui é de alguns pontos gerais, mas também da história de mais ou menos ali o primeiro terço do primeiro episódio. Então, se você achar algo que eu tô falando interessante, dá pra você pegar as teleplays tanto no site do autor, como na Etsy também. Eu tenho elas impressas aqui, e assim como todos os episódios, o primeiro começa com um teaser. Server Dark, um documentário feito por Shanna Ent e Harry Benton, baseado no podcast deles, Shadow Power. E só nisso, seu nosso contexto, dá pra ver como Danevsky vai usar a escrita dele e as situações em geral que ele vai colocar aqui para alcançar algo no que diz respeito à realidade atual. Você já vai entender melhor o que eu tô falando. Essa é a nossa introdução pro primeiro episódio de 2019 da série Plays. None of this is true. Nada disso é verdade. Só para dar um mini contexto, o nome do episódio 2 é Dark Accumulation, uma acumulação sombria, e do terceiro é You Are Not Here Long, você não está aqui por muito tempo. Mas voltando, todo o teaser vai ser filmado, conforme indicado no próprio script, com aspect ratio de um celular em modo retrato. O Benton e a Ent estão fazendo esse documentário por causa de um famoso clipe que a gente já vai conversar daqui a pouquinho, o Keflavik Clip. Esse é um vídeo de 1 minuto de uma câmera de segurança que ficou viral na internet há algum tempo atrás, e eles vão tratar de tudo que esse vídeo prenunciava, mas também da história que o prenunciou para chegar no conceito deles de Server Dark, uma espécie de terror baseado em informações em massa. O principal aqui vão ser as categorias de medo online, e elas vão se basear num livro, O Terror da Comunicação, a ascensão do medo como princípio organizador de modelagem de identidade online. E as 3 categorias são Denial, Conspiracy e Uncanny. A primeira categoria, Denial ou negação, vai trazer 3 exemplos, um mais sombrio que o outro, de coisas negadas e de como isso pode gerar medo. O primeiro exemplo são os terraplanistas, sim, começamos por aí, pois eles afirmando que a Terra não é redonda, propagam medo de que as instituições de ensino não são verdadeiras, ou seja, com eles espalhando essa falsa noção de que a Terra seria plana, surge um medo facilmente perpetuável, questionando princípios básicos de educação de ensino. Depois, a Ent vai trazer os anti-vax, as pessoas anti-vacinas que negam a imunização contra vírus e doenças. Essa negação das vacinas perpetua o medo de que as vacinas prejudicam os vacinados
e estariam ameaçando populações em risco. Ou seja, o mundo está errado, né? Essa noção espalhada pela negação. E por último, num grande pulo de medo, até o script vai comentar, né? Sim, como deu para ver, estamos ficando cada vez mais sombrios. Imagens do Holocausto aparecem na tela. E aí a gente fala das consequências para a sociedade da negação da morte de 6 milhões de judeus. Um medo perpetuado que tornaria os próprios judeus causas fabricadas de uma vitimização própria. Aparecem também imagens de ciências climáticas, a indústria de carvão, petróleo, tecnológica. Essa transformação da negação como arma fica cada vez pior, com pessoas tratando coisas como aquecimento global como uma mentira, ou aliados da indústria de petróleo promovendo narrativas de que não é tão ruim, baseadas numa ciência falsa, culpando assim, de forma mais geral, uma complexidade inalcançável de informações. A frase final, que eles dizem retirada do próprio livro, é que a negação organiza um medo latente de complexidade. Eu sei que é um pouquinho confuso, difícil de entender, o script também não é tão claro assim, isso tudo que eu acabei de falar de negação é tipo uma página, mas assim, a ideia desses medos é que através de um mecanismo, nesse caso de negação, um medo maior é perpetuado, que traz consequências para a sociedade como um todo. O fato de tanta gente propagar o terraplanismo é veículo para gerar um medo que questiona o ensino básico de que a Terra é obviamente redonda. A segunda categoria, conspiração, traz coisas como o assassinato de Kennedy, Illuminatis, o pouso na Lua, o certificado de nascimento de Obama e coisas como 11 de setembro. Aqui o Bento vai falar do medo conspiratório como uma espécie de certeza ou garantia oculta. Peguei um exemplo muito bom, que é o medo de fantasmas. Esse medo garante que existe uma vida após a morte, já que isso seria necessário para os fantasmas existirem em primeiro lugar. Logo, se as pessoas estão com medo de fantasmas, isso garante a existência de um afterlife. Então aqui ele vai falar de entidades multinacionais, políticas e religiosas que têm esse poder da conspiração de infligir medo, e com isso eles criam esses mini exércitos abusando da capacidade humana de reconhecer padrões, e as garantias que vêm com isso. Ah, se tal e tal coisa aconteceu, então o assassinato do Kennedy só pode ter sido feito de tal forma. A máxima aqui vai ser a manipulação que é possível de ser feita online, ênfase em online, para condicionar a mente humana a pensar assim, é nisso que se baseia o medo conspiratório. Por último, o uncanny, o estranho, desconhecido, desconfortável, familiar, não familiar, mais ou menos familiar, uma palavra muito importante para House of Leaves e que aqui vai ser o central também. A Shena Ent vai falar que não é o desconforto de um sadismo ou abuso animal, gore, mas sim o desconforto que vem de ansiedades culturais coletivas, ênfase no coletivo. Aqui, curiosamente, Dostoiévski traz uma pegadinha assim, a pegadinha brasileira do Silvio Santos do elevador. Eu tava relendo o script e eu tinha esquecido completamente que isso aparecia aqui. Do nada você tá lendo lá e eles falam da pegadinha de uma TV brasileira. Eles começam a descrever o elevador ficando escuro, a criança assustadora entrando. Incrível. Mas o principal aqui vai ser o fato de ser uma pegadinha gravada de TV. Como vocês vão logo ver, a ênfase aqui é na quantidade de informação e como ela é propagada. Eles também usam de exemplo a Momo, de 2018, que eles comentam que mostra uma sempre crescente ansiedade nos pais, esse demônio do YouTube que ensinaria coisas ruins para as crianças. De novo, o poder na informação em massa. E por último, e algo que vai aparecer bastante nos 3 episódios, mas o último exemplo do Uncanny, o Keflavik Clip. O nome vem de uma pequena cidade bem na ponta da Islândia e vai ser um grande contraste de tudo que a gente viu até agora. Esse tanto de coisas reais do mundo real, a pegadinha do Silvio Santos, essas imagens de coisas da internet, cores, agora é um clipe escuro, bem escuro. Uma gravação de engenheiro que parece sim preto e branco, tirando a grande e vermelha placa de exit, saída. Uma pessoa no fim de seus 50 anos em um corredor, com só uma pequena poça de luz no chão de concreto. Ele parece sem ar, muito cansado. Ele está em frente a essa porta de saída e vai em direção à maçaneta. E conforme ele chega perto, do nada, ele começa a deslizar para longe da porta, como se o chão fosse uma esteira. Pera, o chão é uma esteira? Ele se abaixa para impressionar melhor. Se levanta e tenta de novo alcançar a porta. De novo, é como se o chão movesse ele para longe. Ele olha para a câmera e fala como se estivesse falando com alguns de seus colegas. Haha, pegadinha legal, você me pegou, haha. Ele até aplaude com muito sarcasmo. Então, dá um baita pulo em direção à porta. Mas o chão rouba novamente todo o movimento dele e ele cai bem longe de seu destino. Mesmo de joelhos, ele tenta com tudo alcançar essa porta, mas quanto mais para frente ele tenta ir, mais para longe ele se move lentamente daquela poça de luz e da porta, em direção à escuridão completa. O Harry comenta que esse vídeo foi postado em 31 de outubro de 2020 no 4chan, pelo usuário XLTUP49Q. O vídeo supostamente não alcançou quase nenhuma atenção de início, depois ali passou um tempinho, teve um moderado número de views, e daí teve uma viralidade absurda, mas que todo mundo achou, né?
mais um vídeo viral por aí. Inclusive, uma pequena side note, mas isso lembra bastante o post original das Backrooms e isso eventual viralidade. É bem provável que era isso que a Misery estava referenciando aqui, especialmente pela influência de House of Leaves nesse fenômeno, né, das Backrooms, com a afinidade de salas vazias e enfim. Pessoas que eles entrevistam ali, né, para esse documentário baseado no podcast deles, falam que possivelmente ninguém fora da Islândia tinha ouvido falar desse server Dark, que eles achavam, né, ali na população local, que era só uma pegadinha online qualquer. Mas isso foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, como eu falei, né, teve toda a viralidade do clipe, e daí deixou de ser só um clipe esquisito, que levou a Shadowgate de hoje e que causou intervenções até da OMS. Sim, isso vai bem longe. A gente comenta que o clipe é considerado o primeiro momento de um trauma que viria a desestabilizar ecossistemas, economias e um número incontável de vidas. Eu ocultei alguns detalhes para vocês descobrirem quando ler, mas esse é basicamente o teaser e introdução do primeiro episódio. Por ser no contexto todo do que vai acontecer, eu diria que ele estabelece muito bem o tom do que a gente vai encontrar aqui. Pode parecer meio chato, monótono, esquisito, sei lá, até meio bobo esse podcast falando dos tipos diferentes de medo online, mas esse terror de informações em massa vai ser a base de boa parte dos acontecimentos dos 3 episódios. Eles são algo para você ter sempre em mente quando tá lendo, e é por isso que eu dediquei tanto tempo do vídeo para ele. Ele traz essa perspectiva de viralidade, de como isso afeta o mundo real, seus sistemas e pessoas. E, claro, essa é uma série de House of Leaves, então acho que dá para imaginar onde que a casa entra nessa história toda. Não só a casa, mas uma família gravando vídeos nela e a publicação de um livro best-seller sobre ela, e todo esse tipo de coisa. Falei que era interessante. Vamos agora para o contexto e texto da primeira parte do episódio 1. Melisande Avignon. A nossa, quem quer que ela seja. Aparentemente uma amiga de Johnny e de Lud, que estava com eles quando encontraram a grande caixa preta do Zampano. A nossa introdução para Melisande é uma mulher de 40 e poucos anos, com um anel de especiartita, gravando um documentário falando sobre luto. E isso, por mais surpreendente que seja, já nos diz muita coisa. O jeito que eu decidi fazer essa sessão, como eu falei, eu tive um pouquinho de dificuldade, vai ser falar sobre tudo que está em volta do personagem. E basicamente o primeiro evento importante que envolve ele. Assim, dá pra você que nunca leu os scripts ter uma ideia de como é, e aí você não perde nada quando for ler. Eu até pensei em, talvez no futuro, fazer um vídeo contando toda a história mesmo, provavelmente aí 1 hora, 2 horas, não sei quanto tempo daria. Se você tiver interesse, por favor, deixe um comentário aí. Mas vamos lá, começando pelo mais simples. O Anel de Espessartita. Eu não entendo nada de pedras, minerais, essas coisas, mas além de ser um mineral que pode carregar muitos significados, e lembra muito a Alca Neves que já fez em The Família, o Garnet e outras pedras, é uma pedra laranja. E aqui vai ficar evidente que esse é o motivo da Melisande, né? O tema dela. Nos livros, Danielewski costuma usar fontes diferentes, né? Ele usa as fontes como parte da caracterização dos personagens, tanto que até em The Família, vou colocar aqui pra vocês, mas tem a página de créditos do livro que cada personagem é acreditado pelo nome da sua fonte. E assim, em The Família, ele também usa as cores para cada personagem, e é o que ele tá fazendo aqui também, com o laranja para Melisande. Em The Família, a gente tem um laranja. A Esther, mãe da Zenter, também é representada por essa cor. E acho que assim, ela e a Melly são um pouquinho o eco uma da outra. Porque assim como a Esther, a Melly também está envolvida com psicologia e tal. Mas bom, o laranja aqui confirma nossa conexão com as unhas laranjas do começo do episódio de 2018. Outro fato é a idade dela. 40 e poucos anos, né, na data atual do script de 2019. House of Leaves foi publicado em 2000. O Johnny ali nos seus 20 e poucos anos, final dos 20, as idades batem. E por último, o luto, o passado. Um tema bem presente em House of Leaves e que aqui vai ser central para personagem e série. Tem até um trecho meio incompleto no meio do episódio que o Danielewski traz na página 39, dito assim: aqui vai ser outro momento que vamos construir o nosso estudo de trauma que fica em perigo pelas falsas narrativas e notícias falsas. Que tem tudo a ver com aquilo que eu falei no começo de Server Dark, Shadowgate, que teve até intervenções da OMS, sabe? Esses eventos que aconteceram no mundo pós-Keflavik afetou o jeito humano de sentir coisas e desestabilizou o ecossistema. E de acordo com a nota que vocês estão vendo aí, esse é um tema que seria discutido ao longo de várias temporadas da série, então lentamente a gente veria os eventos que prenunciaram isso e como isso tudo foi mudando. Muito, muito interessante. O personagem da Melisande, a Melly, é uma adição muito boa pra história. E ela vai ser o nosso pé no chão aqui. Tem momentos que ela vai se sentir meio mal, ela pega ali e vê uma foto de Johnny sorrindo. Tem todas essas conexõezinhas, sabe, que são muito, muito gostosas de ler. A narrativa dela sempre tem alguns intervalos para falar sobre luta e perda e trazer algumas ideias do que, claro, funcionaria muito bem no formato de série. Tem inúmeros exemplos, mas um que eu queria trazer aqui é como nesse trecho, a Mary tá conversando com outra personagem e fala o seguinte: isso é uma história longa e nada resolvida. Calistoga, a filha do seu noivo, Jean, pede pra ela começar a história do começo, então, né? Ao que a Amélia responde: Verão mesma estava além de mim. A Calistoga diz: ah, você não se sentia atraente? Ah, e seus amigos? E a Amélia: eu saí com amigos que não podiam vir a si mesmos também. Cegos liderando cegos? Você não faz ideia. Então tem muitos, muitos momentos assim que do nada tem esses diálogos assim que trazem sistemas e tudo mais e assim, pelo menos o que eu li aqui, eu diria que é super orgânico, funciona muito bem para ter essas discussões mais filosóficas e enfim, todo em volta de todo o contexto da série. Mas voltando um pouquinho,
O mais importante da história dela vão ser as fortes batidas que se ouvem em meio à gravação desse documentário. Alguém batendo na porta, alguém que diz ser um estudante e... corta. Ed, um homem no final dos seus 50 anos. Ele é introduzido visualmente no formato de uma sombra. Alguém que não chama tanta atenção e que pode parecer mais velho, porque o corpo dele demonstra alguém que viveu a vida de jeito difícil, mas que alguém também pode achar mais novo, por causa do fogo ainda vivo em seus olhos. Sua primeira cena é ele chegando em um carro amarelo. De novo, cores. O que me faz pensar muito no Isandorn, de The Familiar, que apesar de mais novo, que tem ali mais ou menos uns 33 anos, as descrições físicas do Ed, de ser uma pessoa maltratada e com fogo nos olhos, batem bastante com a imagem dele. E os dois também, coincidentemente, não têm indicação alguma de sobrenome. Na teleplays só fica censurado. O Ed tem uma primeira cena, essa que eu falei dele chegando, ele se encontra uma criança que definitivamente não sabe fazer chá, mas mesmo assim vai lá e serve um chá pra ele. Mas a gente vai falar do que acontece um pouquinho depois disso, algumas cenas pra frente. A cena se passa no começo da noite, no interior de uma loja de lavanderia, onde ele entra guiado pela criança. A partir de certo ponto, o menino deixa e ele prossegue sozinho até chegar em um escondido escritório. Ele senta, mas ainda continua assim encostado no seu chá. E daí chega o manager. Foi você? Foi você que roubou? Você era responsável para aquilo não ser roubado? Você sabe que eles não gostam que coisas sejam roubadas? Você precisa pegar de volta. O Ed se evade. Ah, não sei o que foi roubado, tô fora, já me aposentei. Mesmo assim, o manager não entrega um papel. Tá aqui o endereço. Ed grita. Eu só tô aqui por cortesia. A resposta do gerente. Toma aqui. Sua arma. Eles queriam que você fosse carregando ela. Não foi fácil achar. Difícil de usar assim, mas bem fatal. Ed recusa a arma, mas pega o papel com o endereço. O gerente? Ok, se você mudar de ideia, a gente vai enviá-la para você. Ed diz, por favor, não. A resposta final do gerente? Talvez você mude de ideia. Eu amo essa cena. Essa cena é muito boa. Toda a tensão dela, o diálogo flui muito bem, ela traz em alguns hints, né? O Ed falando que já tá aposentado, o Ed tá aposentado para eles, para outra empresa, como que funciona, isso é uma empresa, uma fachada, porque ele é uma lavanderia, não faz sentido. Tem muita coisa aqui, dá pra imaginar muito legal como seria feito na série de verdade, né? Aqui a gente já tem algumas indicações dessa corporação, entidade poderosa, né? O manager fala todo o tempo, eles, essa ideia de uma força maior que eu comentei lá nos primeiros segundos do vídeo, como uma organização muito, muito poderosa. No começo do vídeo, também mencionei um pendrive, que baixava um arquivo cada vez maior. E é pra ele que a gente vai voltar agora. Alguém batendo na porta da Melisande. Andy, um estudante da universidade na qual ela dá aulas. Andy carrega um envelope, diz que tá lá, né, fazer uma entrega. Dentro do envelope não tem nenhum papel, mas sim um pendrive laranja. Obviamente, a Melisande e o pessoal que estava gravando o documentário fica muito confuso com essa entrega do nada. Principalmente pelo fato do Andy não fazer ideia do que é esse pendrive ou quem que pediu para ele entregar. O que mais choca é que Andy diz que, como eu acabei de falar, foi um completo estranho que pediu para ele fazer isso. E o porquê ele fez? Esse estranho pagou para ele $9.000 para entregar um pendrive. A saga desse pendrive é muito boa. Tipo, a gente tem todos os diálogos que envolvem esses $9.000, do tipo, como assim alguém te pagou $9.000 pra entregar um pendrive? Ou, vamos chamar a polícia pra entender melhor o que tá acontecendo, o que é isso? Daí o menino pergunta, mas se chamar a polícia, eles vão tirar de mim os $9.000? Eles vão ficar com o dinheiro? Ou quando eles querem ver o que tem dentro, né, vão colocar o pendrive no computador, mas a Melisande não tem coragem de botar o pendrive estranho no computador dela. Daí o Andy, que estuda programação e sistemas, faz alguns códigos de proteção ali e eles conseguem testar o pendrive. Eu não sei se parece pelo jeito que eu escrevo aqui, mas o destaque é sempre o mundano. E em The Family acontece muito isso também. Mas assim que esse pendrive é plugado, a gente sai do mundano. Porque dentro dele vai ter um único arquivo muito grande protegido por uma senha. Para deixar as coisas ainda mais assustadoras, o Andy diz para Melly. Ele disse que a senha é essa tatuagem. Melisande, depois de chamar a polícia, sim, eles chamaram a polícia, senta e digita a suposta senha. A pasta se revela. Um ícone de uma caixa preta com alguns arquivos dentro. Melisande clica nos arquivos e a cena corta para Beechwood Canyon, um lugar no norte de Hollywood, em Los Angeles, Califórnia. O que, se você leu Casa de Folhas, sabe exatamente para onde isso vai. Imagens de um homem. Johnny Truant, sorrindo. O letreiro de Hollywood atrás dele. Melisande entra em choque completo. Um bem pequeno intervalo aqui, mas eu só queria comentar como essas teleplays de 2019 são bem mais maduras que o piloto de 2018. No de 2018 tem uma cena, por exemplo, que também aparece o letreiro de Hollywood. E nessa cena está escrito no script. Na verdade, só são visíveis as 3 primeiras letras. H-O-L, House of Leaves. Algo que não acontece aqui nas teleplays. Como eu falei mais cedo, tanto as teleplays como o episódio de 2018 tem vários acenos, né, referências ao trabalho original do Dan Levski e teorias de fãs. Mas aqui no 2019, só pela escrita do script, dá pra ver como o MZD foge daquelas coisas e cenas que pareceriam corny, meio sabe? Eu acho que a ideia dele pra 2018 até funcionaria, mas seria aquela série que dá pra sentir que o movimento do autor original pode ter ido um pouco longe demais, sabe? E aqui na série Play de 2019 é muito evidente como ele amadureceu as ideias, e não dá nem pra imaginar o que ele, eu espero,
fará quando isso finalmente for adaptado. Outra coisa que eu quero falar nesse mini intervalo é da influência de The Família aqui nas teleplays. Como eu falei no meu vídeo geral do MZD, na parte do western dele, ele uma vez comentou sobre certas coisas serem inevitáveis, né? Que depois de se passar tanto tempo escrevendo sobre personagens, tudo que você faz tem eles de alguma forma. E isso é muito evidente aqui. Tanto como eu falei eu pelo menos chamo assim, os ecos da Melisande com a Esther e do Ed com o Isandorno. Só o fato da série se preocupar tanto com o mundano. Tem, por exemplo, cenas da Melisande de comprar vários HDs com muitos terabytes para poder armazenar esse arquivo gigante. Que o pendrive vai ficar baixando e baixando e baixando ao longo dos episódios. E essas cenas são tão inspiradas pelo que ele fez em The Família, com cenas como um acidente que rasgou uma jaqueta um pouquinho terem tanta evidência importante para bem mais de uma das 9 narrativas daquele livro, e ele faz muito isso aqui também. O próprio simbolismo também é inescapável, como é claro. O menino foi pago $9 mil especificamente. Podia ser qualquer quantia, mas ele foi pago exatamente $9 mil. Uma empresa que aparece também nos scripts, né, que eu não achei isso, só um pouquinho depois, mas chama Skyadine. E isso me lembra muito a Galvadine de The Família. Isso não significa, ele fez uma referência que é do trabalho, não, você precisa ler os 5 livros para entender. Não, o jeito que eu entendo isso são ecos. Ecos da própria escrita dele, das coisas que ele ama, e o jeito que elas ecoam em todo o seu trabalho, mais uma vez. O último ponto que eu vou trazer aqui do episódio 1 da série Plays, e que vai aparecer em todos eles, inclusive na cena final do 3, não tô dando spoiler, mas é sobre o jogo de realidade aumentada. O último ponto da introdução que a gente ainda não falou. Arrow 5.5. Então a gente tem uma cena que a Melisande está saindo de casa para prosseguir toda a investigação do pendrive, comprar os HDs, ver se esse Sandy realmente estuda na universidade que ela dá aulas, e seu noivo e a filha estão na sala, parecendo dois bobos pulando para lá e para cá. E eles falam para ela sobre esse jogo, Arrow 5.5, para ela jogar também com eles. Ela recusa, fala que não quer ficar ridícula jogando igual eles, né, que estão lá pulando para lá e para cá, porque ela, como não tá com um headset ou enfim, óculos, não vê nada de especial. E o que seria esse jogo? Ele coloca objetos no ambiente que você está e você tem que pegar eles antes dos outros jogadores. Então pode aparecer uma almofada extra no seu sofá, por exemplo. E aí o primeiro a notar, vai lá e pega ela. Assim, né? Fazendo pontos. Então ele traz essas anomalias no seu ambiente familiar. Como eu falei, um jogo bobo na superfície, mas vamos lá, temas. Anomalias aparecendo em um ambiente familiar. O jogo sendo jogado numa casa. Ou seja, objetos estranhos que antes não estavam lá, aparecendo numa casa. Isso lembra vocês de alguma coisa? Fora todas as conexões, com todo o conceito explorado no podcast do Benton e da Int, é óbvio, eu não preciso nem falar, mas eu vou. E se? Só se, mas... E se você está jogando e aparece uma porta na sua casa? Uma porta onde antes era só parede, com maçaneta e tudo, mas completamente envolta em escuridão. Como eu falei, grandes implicações. E é por aqui que a gente encerra a nossa conversa sobre as teleplays. Bom, gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Por hoje é isso. Eu amo de paixão as teleplays, elas exalam muita originalidade em todos os conceitos que a Netflix explorou lá atrás, em 2000, com House of Leaves, e revisita agora de forma completamente nova para uma futura adaptação do livro dele. Se você se interessou e sabe inglês, por favor, sério, lê elas, vale muito a pena. Tem tanta coisa que eu deixei de fora, porque senão eu faria um vídeo de 2 horas sobre todos os acontecimentos dos episódios, porque é tudo muito instigante e interessante. E todos os mini-eventos que vão acontecendo tem tantas interpretações e maneiras de chegar, que é simplesmente fascinante. De novo, só lembrando, dá pra pegar tantas teleplays por aí, no site do Danilevski ou na Etsy também. E se alguém ler, ou mesmo pela impressão que vocês tiveram do vídeo aí, com esses hints que eu dei pro que acontece lá, por favor, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Eu vou falar agora algumas coisas que não tem tanto a ver com o assunto, mas sim com o canal. Então, se você queria saber era das teleplays, o vídeo acabou. Valeu por assistir. Primeiro, a gente passou de 100 subs. Uau, por essa eu definitivamente não esperava. Claro que é por causa do vídeo da tradução de House of Leaves, que apesar de todos os problemas e dificuldades que eu tive com ele, já chegou em um número absurdo de views. E aí só tenho a dizer, muito obrigado. Fico feliz que eu possa ser, como eu falei no vídeo geral da MZD, esse veículo para trazer essas coisas para vocês. O canal não é sobre números, nunca foi e nunca vai ser, mas é sobre eu trazendo as coisas que eu amo, e entre elas, obviamente, o meu autor favorito. E saber que isso tá sendo visível, né? Não que as pessoas estão vendo, mas que isso pode ser visto, é o que me satisfaz. Esse vídeo aqui demorou bem mais do que eu esperava. Eu acho que é porque eu passei vários e vários dias escrevendo, estudando e relendo coisas pro vídeo geral do MZD. Inclusive, tô muito feliz com a repercussão dele. E daí me deu uma leve cansada dessas coisas. Então, voltar pra escrever um monte de coisas sobre as teleplays, colocar minha mente nesse mesmo universo de novo, por mais que eu o ame, foi um pouquinho difícil. Mas já que tô falando essas palavras, significa que o vídeo existe. Eu consegui. Parabéns, Pedro, de passar a escrever esse script.
e pra mim que tô gravando isso agora, e pro Pedro do futuro da edição. Espero que tenham gostado. E sério, se você sabe inglês e tem uns 50, 60 reais disponíveis, ou muita dedicação pra achá-los por aí, mas se possível, obviamente, apoiem o autor. Ele merece, com certeza. Leiam. Eu deixei muita coisa de fora de propósito pra ser uma surpresa quando vocês forem ler. Mas por onde eu tô indo com isso? O vídeo de The Família pra dia 10 de maio, muito possivelmente não vai acontecer tão cedo. Eu vou dar uma pausa com os vídeos do MZD, com esse já são 3, então acho que dá pra fazer algumas outras coisas mais gerais nesse meio tempo que eu quero trazer pro canal, também pra não me dar um burnout de assunto. Se você tá aqui nesse final de vídeo, é porque você se importa, então eu vou dar uns mini spoilerzinhos de alguns vídeos que eu planejo. O próximo vai ser muito provavelmente sobre os livros que eu quero ler antes dos 25 anos. Eu faço 23 esse ano em setembro e tenho uma listinha de coisas que eu quero muito ler até essa data arbitrária dos 25. Mês que vem eu também termino de ler a Divina Comédia. Eu li o Inferno em março, Purgatório agora em abril e vou ler o Paraíso em maio. Eu pretendo talvez fazer um vídeo 2 desse aqui, com mais algumas reflexões e coisas assim. E ali pro começo de julho, sim, daqui a um tempinho, um vídeo de 50%, trazendo tudo que eu li nesse primeiro semestre do ano, com talvez ali mini resenhas, comentários, esse tipo de coisa. Ainda não sei, não decidi, e também em julho tá bem longe. Eu tentei fazer resenhas tradicionais, como até falei nesse vídeo aqui, sobre o de Gilgamesh, mas acho que não funciona tanto pra mim em formato, não sei, não deu certo. E também vou ter vídeos das inevitáveis ideias que me surgirem nesse meio tempo. Tem um sobre símbolos que eu tive uma ideia no começo do mês, que envolve o Grande Deus Pan, o Rei de Amarelo e Mob Dick, mas primeiro eu preciso terminar de ler Mob Dick. E, claro, a série do MZD, que é o que me fez continuar o canal e é algo muito importante pra mim. Eventualmente também vai ter novos vídeos, né? Eu já tenho tudo planejado, todas as séries que eu quero falar, em qual ordem, o Revolution, The Família, The Willful Letters, todos eles, as short stories, já tenho na minha cabeça, mas, como eu falei, acho que deu uma cansada, sabe? Vou dar tempo e aí eles vão existir. Também penso em desenvolver ou não um canal para um lado que minha queridíssima amiga Ana comentou de artistas, músicas, filmes, séries, ou mesmo jogos que, enfim, de alguma forma me inspiram, me afetaram. Tem muita coisa que eu amo e que eu posso falar sobre, que não seja só livros. E afinal, o nome do canal é ficção, né? E não especifica livros como um todo. Então fica aí o pensamento. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigado. Até o próximo.